tem situação mais crítica, e por onde eu passo, alguém topa comigo na rua, o pessoal que está sendo atendido está muito satisfeito. O que não está é normal, está me cobrando, né? Mas eu, assim, eu entrei com essa ideia, nós conversamos antes, junto com o secretário, o vice, para a gente não ficar passeando com máquina. Algumas pessoas vão reclamar, mas enquanto a gente não terminar uma região, não vai para outra região. Infelizmente, eu não vou dar conta de agradar todo mundo, porque nós temos, me parece que é 3.500 quilômetros de estrada de terra. Então, mas está trabalhando, outra patrão chegou e a gente está fazendo o máximo para estar atendendo o produtor também bem atendido. Essa estrada nossa daqui a Serra, lá para Serra do Mundo, boa noite a todos. E talvez vai conseguir um recurso, porque isso aqui, lá para o Cascai e Patrão, não vai conservar. É. Para ir asfaltando, né? Era o que precisava. Aquele problema ali nós vai resolver muitos anos, né, Vantuil? É, exatamente. Então a gente está lutando para isso, a gente está correndo atrás de recursos para isso, para cascalhamento, para asfalto. É porque assim, esse Covid atrasou muito. O orçamento ele foi votado em Brasília no final de março, agora, era para ter votado no início de fevereiro. O Covid está tudo fechado. Você chega na Assembleia lá em Belo Horizonte, lá está parecendo um deserto, tudo lacrado com fita. Não teve jeito de eu ir em Brasília encontrar com ninguém. É só por. Mas eu já consegui na faixa de 1.200.000 de recursos para o município. Breve agora estamos fazendo os projetos. Provavelmente vai começar a reforma do hospital, vamos começar a construção de uma Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer junto na cabeceira, para a gente já sair de 2 aluguel também e a gente ter a sede própria. As obras vão começar a aparecer agora, as obras vão começar a aparecer. A gente está correndo muito e eu já tenho conseguido muito dinheiro. Esses dias mesmo, o doutor Eli enviou, em nome do vereador Ricardo, uma emenda de R$100.000. Ricardo, até conversei com o Ricardo para a gente comprar uma caminhonete para estar servindo a Secretaria de Obras. Ver vocês aí, apoiem esses deputados. O Fábio Velar já mandou através do Marcão Geraldinho. Já conversei com o Reginaldo para acionar o Bosco. A Mara não foi na prefeitura, mas eu queria pedir. Vocês também correr atrás desse recurso. Eu vou estar lançando na página da prefeitura e vou estar nomeando o vereador que conseguir recurso. Então nós temos conseguido muito. E, viu, Vantur, procura o André, porque... é claro. Isso, beleza, corre atrás, a gente vai contar que ele ajudou o município, sabe? A gente precisa de unir. Beleza, corre atrás para nós lá e vai sair no seu nome. Se vier emenda sua, vem sair. Viu, Tiago? Já conversei com o Tiago para pedir o deputado dele também. O que a gente precisa agora? De unir, trazer recursos e fazer obras e melhorar a nossa cidade. Então, vai ser soltado o nome de todo mundo que conseguir para a gente. Estamos avançando muito na área da saúde, o pessoal nem está reclamando, porque quando reclama, chega até a gente mesmo. Eu estou achando assim que... Assim, eu não estou fazendo besteira, gastando dinheiro sem precisão, porque eu tenho medo dessa crise, eu tenho medo do futuro, sabe? Estou trabalhando bem com o pé no chão para mim não ter problema com orçamento durante essa gestão, esses 4 anos. E eu vou contar com o apoio de todos vocês aí, para estar procurando os deputados de vocês e direcionando recursos para a gente lá. Tranquilo. Beleza? Perfeito. Muito obrigado, senhor. Então, boa noite a todos. Eu estou à disposição dos vereadores lá, no gabinete ou aqui na Câmara. A hora que vocês quiserem me procurar, vocês podem estar contando comigo. Muito obrigado. Com certeza. Boa noite, muito obrigado. Valeu a sua presença. Vamos dar sequência aqui nos projetos aqui agora. Projeto número 5 de 2021 dispõe sobre a reestruturação da política e de proteção da preservação e promoção do patrimônio cultural no município de Tiros, Minas Gerais, e da outras providências. Foram colocadas duas emendas e uma emenda supressiva.
Vou pedir o Marcos, o projeto já foi avaliado, foi estudado, tem muitos dias que está em tramitação. Eu vou passar as emendas, o vereador Marcos faça a leitura das emendas. Emendas ao projeto de lei número 5 de 25 de março de 2021. Emenda modificativa número 1. O artigo 9º do projeto de lei 5 de 2021 foi aprovado com a seguinte redação. O artigo 9º sendo o requerimento para tombamento solicitado por qualquer uma das iniciativas descritas no artigo 7 desta lei. E se deferido, o proprietário será notificado pessoalmente ou pelo correio, através de aviso de recebimento do AER no prazo de 20 dias, se assim o quiser oferecer impugnação. Embora a administração pública possa estabelecer seu próprio prazo em legislação própria, para que não haja conflito entre normas, sugerimos a emenda modificativa no artigo 9º do referido projeto, tendo em vista o prazo previsto é de 20 dias, enquanto que no Decreto Federal número 25 de 1937, a previsão deste prazo é de 15 dias. Emenda notificativa número 2. O artigo 27 do projeto de lei número 5 de 2021 foi aprovado com a seguinte redação. O artigo 27, no caso de extravio ou furto do bem tombado, o proprietário deverá dar conhecimento no fato ao COMPAC no prazo de 5 dias horas, sob pena de o fazendo incidir multa de 10% do valor do objeto. O texto proposto no artigo 27 contrariou a norma federal ao propor prazo de 48 horas, quando o Decreto Federal número 25 de 1937 prevê um prazo de 5 dias e ainda majorou a multa de 10% para 50% do valor do objeto extraviado ou furtado. Emenda supressiva número 1. O artigo 20 do projeto de lei número 5 de 2021 foi suprimido. Foi observado que o artigo 20 do projeto de lei número 5 deve ser retirado do texto por meio de emenda supressiva, renumerando ao final o texto aprovado, uma vez que propõe como meio de incentivar a política de tombamento a isenção do IPTU para aqueles cuja propriedade se mantém em condições de preservação, porém este benefício se enquadra em renúncia de receita e deveria estar acompanhando de estimativa de impacto orçamentário, conforme previsto no artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Pelas alterações acima sugeridas, deverão ser remunerados os demais artigos, atendendo à Lei Complementar número 95, de 26 de fevereiro de 1988, que dispõe sobre a elaboração, redação e alteração e a consolidação das leis. Passo a palavra, presidente. A emenda, número da emenda, Tiros 12 de abril de 2021, Reginaldo Hernando Gomes, presidente da Câmara Municipal. O projeto está em discussão. Algum comentário sobre o projeto 05? Então, vou botar em conformidade com o artigo 190 do Regimento Interno da Câmara. Foi encaminhada a proposição para que a assessoria jurídica e as comissões permanentes emitissem seus respectivos pareceres. Geraldo. Comissão de
Legislação, Justiça e Redação. Isso. Faça a leitura, por favor. Obrigado, Eurazêncio. Volte sempre aí. Boa noite. Projeto de Lei Complementar 5 de 2021, que dispõe sobre a reestruturação da política de proteção, preservação e promoção do patrimônio cultural no município de Tiros, Minas Gerais, e da outras providências. O projeto de lei supracitado, de autoria do Executivo Municipal, foi recebido pelo excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal e encaminhado para as comissões permanentes para análise e emissão de parecer. A consultoria jurídica opinou favoravelmente pelo trâmite do projeto de lei, porém sugerido algumas emendas que esta comissão acata. Fundamentação. Da análise da proposição, verifica-se que foi preenchido o requisito formal de iniciativa, bem como responsabilidade de proteger os documentos, obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, os pontos turísticos da cidade e do município, com o amparo no artigo 76 do inciso 1º, com o artigo 174 da Lei Orgânica Municipal. Embora a administração pública possa estabelecer seu próprio prazo em legislação própria, para que não haja conflitos entre normas, sugerindo emendas modificativas do artigo 9º do referido projeto, tendo em vista que o prazo previsto é de 20 dias, enquanto no Decreto Federal número 25 de 1937, a previsão deste prazo é de 15 dias, conforme verifica-se abaixo. O tombamento compulsório se fará de acordo com o seguinte processo. O Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, por seu órgão competente, notificará o proprietário para anuir ao tombamento dentro do prazo de 15 dias, a contar do recebimento da notificação, ou para, se o quiser impugnar, oferecer dentro do mesmo prazo as razões de sua impugnação. Segundo, no caso de não haver impugnação dentro do prazo assinado, que é fatal, o diretor do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional mandará, por simples despacho, que se proceda à inscrição da coisa no competente livro do tombo. Terceiro, se a impugnação for oferecida dentro do prazo assinado, far-se-á vista da mesma dentro dos outros 15 dias fatais, ao órgão de que houver emanado a iniciativa do tombamento, a fim de sustentá-la. Em seguida, independentemente de custas, será o processo remetido ao Conselho Consultivo do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que proferirá decisão a respeito dentro do prazo de 60 dias. A contar do seu recebimento dessa decisão, não caberá recurso. Foi observado que no artigo 20 do projeto de lei de 5 de 2021 deve ser retirado do texto por meio de emenda supressiva, renumerando ao final do texto aprovado, uma vez que propõe como meio de incentivar a política de tombamento e isenção do IPTU para aqueles cuja propriedade se mantém em condições de preservação. Porém, esse benefício se enquadra em renúncia de receita e deveria estar
acompanhado de estimativa de impacto orçamentário, conforme previsto no artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Com relação à previsão contida no artigo 27, sugerindo sua modificação, devendo ser mantido o mesmo prazo e a mesma porcentagem da multa aplicada no Decreto Federal número 25 de 1937. O texto proposto contraria a norma federal ao propor prazo de 48 horas, quando o mencionado ordenamento prevê um prazo de 5 dias, e ainda majorou a multa de 10% para 50% do valor do projeto extraviado ou furtado. Artigo 16. No caso de extravio ou furto de qualquer objeto tombado, o respectivo proprietário deverá dar conhecimento ao fato ao Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, dentro do prazo de 5 dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor da coisa. Os demais artigos poderão ser mantidos na forma em que foram apresentados, uma vez que se apresentam conforme a Constituição Federal, Decreto Federal número 25 de 1937, Decreto Federal número 3551 de 2000, Lei Federal número 12343 de 2010 e demais normas do IPH. Conclusão. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação entende que não há objeto quanto à constitucionalidade e à legalidade do projeto, estando, portanto, garantida a sua juridicidade. Tiro 6 de abril de 2021. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Andoir Pimenta de Lima, presidente. Geraldo Roberto, relator. Geraldo Santos, membro. Volta a palavra, presidente. Muito obrigado, vereador. Vamos passar para o parecer da Comissão de Finanças, Orçamentos, Tomada de Contas da Câmara Municipal. Amara, faça a leitura, por favor, vereadora Amara. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas da Câmara Municipal de Tiros. Projeto de Lei número 5 de 2021, que dispõe sobre a reestruturação da política de proteção, preservação e promoção do patrimônio cultural no município de Tiros, Minas Gerais, e da outras providências. Relatório. O projeto de lei supracitado, de autoria do Executivo Municipal, foi recebido pelo excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal e encaminhado para as comissões permanentes para análise e emissão do parecer. Conforme dito na mensagem, visa compilar em uma única norma a legislação municipal referente à defesa do patrimônio histórico do município de Tiros. Fundamentação. A proposição de lei apresentada tem como objetivo consolidar as leis municipais referente às normas locais quanto às regras de proteção, preservação e promoção do patrimônio cultural, dando maior segurança jurídica às ações de proteção ao patrimônio cultural de nosso município. A criteriosa análise, esta comissão observou que o artigo 20 do projeto de lei número 5 de 2021 propõe como meio de incentivar a política de tombamento a isenção de IPTU para aqueles cuja propriedade se mantém em condições de preservação. Artigo 20. Cabe ao Poder Público Municipal a instituição de incentivos legais que estimulem o proprietário ao cumprimento de seus deveres em relação ao bem tombado. Parágrafo único. Os bens imóveis tombados ficam isentos da incidência do IPTU a partir da data de ultimação do processo de tombamento,
desde que mantidos em boas condições de preservação, segundo a aferição da Secretaria Municipal da Cultura, Esporte, Turismo e Lazer. Entendemos que esse dispositivo deve ser retirado do texto por meio de emenda supressiva, remunerando, ao final, o texto aprovado, uma vez que este benefício se enquadra em renúncia de receita e deveria estar acompanhado de estimativa de impacto orçamentário, conforme previsto no artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Conclusão: a Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas opina pela aprovação do projeto de lei número 5 de 2021, com a emenda supressiva do artigo 20, por não estar acompanhado do impacto orçamentário financeiro, relativo à renúncia da receita ora proposta. Tiro 6 de abril de 2021, Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Presidente Marcos Roberto de Lima, relator Geraldo dos Santos, membro Mara Mônica de Lima Pessoa Silva. Comissão de Serviços Públicos Municipais, Tiago, faça a leitura, por favor. Parecer jurídico. Parecer da Comissão de Serviços Públicos Municipais da Câmara Municipal de Tiros. Projeto de Lei Complementar número 05/2021, que dispõe sobre a reestruturação da política de proteção, preservação e promoção do patrimônio cultural no município de Tiros e da outras providências. Relatório. O projeto de lei supracitado, de autoria do Executivo Municipal, foi recebido pelo excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal e encaminhado para as comissões permanentes para análise e emissão de parecer. Conforme dito na mensagem, o projeto visa compilar em uma única norma a legislação municipal referente à defesa do patrimônio histórico do município de Tiros. A consultoria jurídica opinou favoravelmente pelo trâmite do projeto de lei, porém sugeriu algumas emendas que esta comissão acata. Fundamentação. A preposição de lei visa, em especial, atualizar as normas locais quanto às regras de proteção, preservação e promoção do patrimônio cultural, assuntos como os objetivos, princípios e diretrizes da política municipal cultural, instrumentos de proteção patrimonial cultural, conservação de bens tombados, inventário, registro de patrimônio cultural imaterial, poder de vigilância do município, proteção dos arquivos de documentos históricos, proteção museológica e educação patrimonial, forma tratados em detalhes nessa lei, dando maior segurança jurídica às ações de proteção ao patrimônio cultural do nosso município. Conclusão. A Comissão de Serviços Públicos Municipais opina pela aprovação do projeto de lei número 05/2021, desde que realizadas as emendas propostas pela consultoria jurídica. Tiros, 6 de abril de 2021. Comissão de Serviços Públicos Municipais, presidente Mara Mônica Lima Pessoa Silva, relator Tiago José da Silva, membro Ricardo Luiz Alferes. Volta a palavra, presidente. Muito obrigado. Agora vamos fazer o parecer jurídico, vamos terminar só com a conclusão, Marcos, tá? Porque esse parecer aí não muito nossa praia não, mas a conclusão já relata tudo que pode. Conclusão. Diante de todo o exposto, essa consultoria entende que o projeto de lei número 5 de 2021, que dispõe sobre a reestruturação da política de proteção, preservação e promoção do patrimônio cultural do município de Tiros, Minas Gerais, e das outras providências, possui condições aptas a prosperar, devendo, no entanto, ser realizada as emendas sugeridas, especificamente a supressão do artigo 20, uma de que não acompanhado do impacto orçamentário financeiro relativamente à renúncia de receita ora proposta. E o nosso entendimento do SMG Belo Horizonte, 5 de abril de 2021.
Iris Michele Silva Bianchi, consultora UOAB MG 165768. Passa a palavra ao presidente. Muito obrigado. Então, foi lida aí os pareceres das comissões e a conclusão do jurídico. Agora, se tiver algum comentário, a palavra está aberta aí, antes de colocar em votação. Mônica Mara. Favorável às emendas. De acordo com a emenda? Geraldo Roberto. De acordo com a emenda. Elias Dias Coelho. Geraldo dos Santos. Ricardo Alferes. Lantuil. De acordo. Tiago José. De acordo com as emendas. Marcos. De acordo com as emendas. Então, o projeto número 5 foi aprovado por unanimidade com as emendas. Vamos passar então para o projeto número 6. Dispõe sobre os benefícios eventuais da política de assistência social no âmbito do município de Tiros e da outras providências. Eu pedi ao Marcos que faça a leitura da emenda também. É isso, por favor. Projeto de Lei número 6 de 2021. Dispõe sobre benefícios eventuais da política de assistência social no âmbito do município de Tiros e das outras providências. Emenda aditiva número 1. Acrescente-se o artigo 16 ao projeto de lei 6 de 2021, aprovado com a seguinte redação. Artigo 16. As despesas criadas por esta lei não afetarão as metas de resultados fiscais e previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e da estimativa do impacto orçamentário e financeiro que passa a fazer a parte integrante desta lei, conforme o anexo. O artigo 12 do mencionado projeto dispõe sobre a competência do município quanto à aplicação dos benefícios eventuais e prevê em seu artigo 13 que a regulamentação de benefícios eventuais deve estar presente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, na LDO e na Lei Orçamentária Anual. A LOA ocorre que sua redação não expressa que tais gastos com os benefícios não afetarão os orçamentos, embora tenham anexado declaração de disponibilidade orçamentária. Assim, para que não haja nenhuma dúvida quanto à disponibilidade financeira, foi aprovada a emenda aditiva na forma supramencionada. Passo a palavra ao presidente. Obrigado. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Geraldo Roberto Martins. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Projeto de Lei Complementar de 6 de 2021, que dispõe sobre benefícios eventuais da política de assistência social no âmbito do município de Tiros e da outras providências. Relatório. O projeto de lei supracitado, de autoria do Executivo Municipal, foi recebido pelo excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal e encaminhado para comissões permanentes para análise e emissão de parecer. A Consultoria Jurídica opinou favoravelmente pelo trâmite do projeto de lei sugerido na emenda aditiva. Fundamentação. A proposição tem por objetivo regulamentar os benefícios eventuais da política de assistência social no âmbito do município de Tiros,
para o enfrentamento dos problemas advindos da vulnerabilidade social, seja ela permanente ou transitória. Além disso, os municípios de cidadania da isonomia e os direitos sociais e humanos serão contemplados, já que serão estabelecidos critérios claros acerca da concessão deste benefício. O projeto em análise preenche o requisito formal de iniciativa com o amparo no artigo 76, inciso 1º da Lei Orgânica Municipal. Artigo 76, além de outras atribuições, são responsabilidade a cargo do prefeito. Iniciativas de lei na forma prevista nos dispositivos desta lei orgânica. Observamos que a propositura coaduna com a legislação federal que trata sobre o tema Constituição Federal, Decreto Federal 6.307 de 2007 e a Resolução Resolução 212 de 2006, garantindo o direito a esse benefício, sejam assegurados aos municípios de forma mais abrangente. Observando também que deverá ser acrescido o artigo 16 do projeto de lei 6 de 2021, a fim de esclarecer qualquer dúvidas quanto à disponibilidade financeira, como já sugerido pela consultoria jurídica. Artigo 16. As despesas criadas por esta lei não afetarão as metas de resultados fiscais previstas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e a estimativa de impacto orçamentário e financeiro passa a fazer parte integrante desta lei, conforme o anexo. Conclusão. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação entende que não há objeção quanto à constitucionalidade e à legalidade do projeto, estando, portanto, garantida a sua juridicidade. Tiros 8 de abril de 2021. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Vanduir Pimenta de Lima, presidente. Geraldo Roberto Martins, relator. Geraldo Santos, membro. Volta a palavra, presidente. Muito obrigado, vereador. Agora o parecer da Comissão de Finanças, Orçamentos e Tomada de Conta da Câmara Municipal de Tiros. Peço à vereadora Mara que faça a leitura, por favor. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas da Câmara Municipal de Tiros. Projeto de Lei Complementar número 6, 2021, que dispõe sobre os benefícios eventuais da política de assistência social no âmbito municipal de Tiros e da outras providências. Relatório. O projeto de lei supracitado, de autoria do Executivo Municipal, foi recebido pelo excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal e encaminhado para as comissões permanentes para análise e emissão de parecer. A consultoria jurídica opinou favoravelmente pelo trâmite do projeto de lei. Porém, sugeriu uma emenda aditiva, acrescentando o artigo 16, que esta comissão acata. Fundamentação. A proposição tem por objetivo regulamentar os benefícios eventuais da política de assistência social no âmbito do município de Tiros, para o enfrentamento dos problemas advindo da vulnerabilidade social, seja ela permanente ou transitória. Além disso, os princípios da cidadania, da isonomia e dos direitos sociais e humanos serão contemplados, já que serão estabelecidos critérios claros acerca da concessão destes benefícios. A consultoria jurídica sugeriu emenda aditiva, observando que o artigo 12 do mencionado projeto
dispõe sobre a competência do município quanto à aplicação dos benefícios eventuais e prevê em seu artigo 13 a regulamentação dos benefícios eventuais. Deve estar presente na Lei de Diretrizes Orçamentária, LDO, e na Lei Orçamentária Anual, LOA. Ocorre que sua redação não expressa que tais gastos com os benefícios não afetarão o orçamento. Embora tenha anexado declaração e disponibilidade orçamentária. Assim, para que não haja nenhuma dúvida quanto à disponibilidade financeira, concordamos com a sugestão, devendo ao final constar a emenda aditiva ao projeto de lei número 6/2021, com a seguinte redação. Artigo 16. As despesas criadas por esta lei não afetarão as metas de resultados fiscais previstas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e a estimativa de impacto orçamentário e financeiro passa a fazer parte integrante desta lei, conforme anexo. Conclusão. A Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas opina pela aprovação do projeto de lei número 6/2021, com a emenda aditiva, conforme justificado na fundamentação deste parecer. Tiros 8 de abril de 2021. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Presidente, Marcos Roberto de Lima. Relator, Geraldo dos Santos. Membro, Mara Mônica de Lima Pessoa Silva. Muito obrigado, Mara. Marcos, essa leitura da conclusão do parecer jurídico, nossa comissão não tem ela aqui, não. Conclusão. Diante de todo o exposto, esta consultoria entende que o projeto de lei número 6 de 2021, que dispõe sobre os benefícios eventuais da política de assistência social no âmbito do município de Tiros e das outras providências, possui condições aptas a prosperar, devendo, no entanto, ser realizada a emenda sugerida, bem como a remuneração dos artigos, para que seja observado ao disposto da Lei Complementar número 95 de 98. E o nosso entendimento, SMJ, Belo Horizonte, 6 de abril de 2021, Iris Michela Silva Bianchi, consultora do OAB, MG 165768. Passa a palavra, presidente. Muito obrigado. O projeto está aberto para discussão. Senhor presidente, mais uma boa iniciativa, né? Porque isso aí vai, nesse momento de pandemia, até conversava com a secretária lá de assistência social, a Edivânia, ela até não se faz presente aqui hoje por causa das restrições do momento, mas vem a calhar porque tem famílias que estão passando necessidades aí e até acompanhando, tem muita gente que precisa dessa assistência social. Inclusive nesse projeto aí, se eu não me engano, vai ter uma análise bem precisa, bem criteriosa, e o município pode até pagar aluguel para alguém que realmente precisar. Então eu acredito que o projeto venha a calhar nesse momento que a gente passa. Mais alguém? Vou colocar em votação, então. Com a emenda, aprova. De acordo, Mara? De acordo com a emenda. Geraldo? De acordo com a emenda. Elias? Geraldo Santos? Ricardo Alferes? Vantuir? De acordo com a emenda. Tiago José? De acordo com a emenda. Marcos Roberto de Lima? De acordo com a emenda. Muito obrigado. Aprovado por todos com a emenda. Vamos ao projeto de lei número 7 de 2021, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, CASC, Fundeb, e revoga a Lei 1215 de 29 de março de 2010.
Então, o projeto já foi estudado também, ficou aí muitos dias em tramitação, que tem 15 dias, está aí. Vou pedir ao secretário Marcos que faça a leitura da emenda número 1. Do número 2 e número 3. São as 3 emendas. Projeto de Lei número 7 de 2021 dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, CASV, do Fundeb, e revoga a Lei número 1 de 215, de 29 de março de 2010. Emenda modificativa. Número 1. O artigo 1º, o Conselho Municipal de Acompanhamento do Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, do CASE, do Fundeb, no âmbito do município de Tiros, Minas Gerais, criado por determinação da Lei Municipal número 1154, de 3 de abril de 2007, alterada pela Lei Municipal número 1215, de 29 de março de 2010, em conformidade com o artigo 212-A da Constituição Federal, regulamentado na forma da Lei Federal número 14.113 e 25, de 25 de dezembro de 2020, fica reestruturado de acordo com a disposição desta lei. Restou devidamente claro na justificativa que o que se pretende é reestruturação do CACS. Desta forma, foi aprovada a emenda modificativa, alterando o artigo 1º do projeto de lei número 6 de 2021, uma vez que afirma se tratar de criação de órgão novo, ao passo que o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb já se encontrava criado por determinação da Lei Municipal número 1154, de 3 de abril de 2007, alterada pela Lei Municipal número 1215, de 29 de março de 2010, motivo pelo qual foi necessária apenas a sua reestruturação, necessitando de uma retificação no erro material. Emenda modificativa número 2. O artigo 2º, o Conselho a que se refere no artigo 1º é constituído por 13 membros titulares, acompanhados de seus respectivos suplentes, conforme representação e indicação a seguir discriminadas. A. 2 representantes do Poder Executivo Municipal, dos quais pelo menos um da Secretaria Municipal de Educação ou do órgão educacional equivalente. B. Um representante dos professores da Educação Básica Pública. C. Um representante dos diretores das escolas básicas públicas. D. Um representante dos servidores técnico-administrativo das escolas básicas públicas. 2 representantes dos pais de alunos da educação básica pública. 2 representantes dos estudantes da educação básica pública, dos quais um indicado pela entidade de estudante secundaristas. Um representante do respectivo Conselho Municipal de Educação, do CME, um representante do Conselho Tutelar, e aqui se refere à Lei número 8.069, de 13 de junho de 1990, indicado por seus pares. 2 representantes de organização da sociedade civil. Verifica-se que, pela composição estipulada no artigo 34 da Lei 14.113 de 2020, o Conselho fosse composto por 16 membros,
porém não existem escolas indígenas e escola de campo e as escolas quilombolas do município de Tiros. Assim deveria ser indicado o número de 13 membros e não 12, como estipulava no caput no artigo 2º do projeto de lei, devendo neste ponto ser acrescentado mais um membro da organização da sociedade civil, conforme previsto na alínea H do artigo 34 de lei número 14.113 de 2020. Isso, é um representante. Emenda modificativa número 3. O capítulo 5º da organização administrativa, artigo 6º a 13. O capítulo 4º das disposições finais no artigo 14 e seguintes. O capítulo 5º, né? O capítulo 4º do projeto de lei compreende no artigo 6º a 16, possui o seguinte título das disposições finais. Todavia, o conteúdo contido no artigo 6º a 13 tratam da organização administrativa do Conselho, não se tratando no conteúdo relacionando as disposições finais. Em dissonância, a boa redação é técnica legislativa. Com isso, o capítulo 4º passa a compreender os textos do artigo 6º ao artigo 13, com o título da organização administrativa, e o capítulo 5º das disposições finais inicia o artigo 14 da lei. Passo a palavra ao presidente. Muito obrigado, Geraldo Roberto. Essa leitura para nós, por favor, da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Projeto de lei Legislação e Redação. número 7 de 2021, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, do Fundeb, e renova a Lei número 1154, de 3 de abril de 2007, e a Lei número 1215, de 29 de março de 2010. Relatório. O projeto de lei supracitado, de autoria do Executivo Municipal, foi recebido pelo excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal e encaminhado para as comissões permanentes para análise e emissão de parecer. A consultoria jurídica opinou favoravelmente pelo trâmite do projeto de lei, sugerido emendas a serem apreciadas por esta Casa Legislativa. Fundamentação. O projeto analisado adequa a legislação municipal às novas regras de composições do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação. O CACS e Fundeb, no caso, né, possibilitando assim que o município receba os recursos e proceda o controle social de acordo com as novas regras. A proposição preenche os requisitos formal de iniciativa com amparo no artigo 76, inciso 1º e 2º da Lei Orgânica Municipal. Artigo 76, além de outras atribuições, são responsabilidade a cargo do prefeito. Primeiro, iniciativa de lei na forma prevista nos dispositivos desta lei orgânica. Segundo, suplementar a legislação federal e a estadual no que couber, corroborando com o preconizado
no parecer jurídico, deverá haver alteração do artigo 1º do projeto de lei 6 de 2021, uma vez que afirma se tratar de criação de órgãos novo, ao passo que o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb já se encontra criado por determinação da Lei Municipal número 1154, de 3 de abril de 2007, alterada pela Lei Municipal número 1215, de 29 de março de 2010, sendo necessária apenas a sua reestruturação, necessitando de uma retificação do erro material. Essa comissão sugere a seguinte redação: artigo 1º. O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, no âmbito do município de Tiros, Minas Gerais, criado por determinação da Lei Municipal número 1154, de 3 de abril de 2007, alterada pela Lei Municipal número 1215, de 29 de março de 2010, em conformidade com o artigo 212-A da Constituição Federal, regulamentando na forma da Lei Federal número 14.113, de 25 de dezembro de 2020. Fica reestruturado de acordo com as disposições desta lei. Verifica-se que, pela composição estipulada no artigo 34 da Lei 14.113 de 2020, o Conselho fosse composto por 16 membros. Porém, não existem escolas indígenas, escolas de campo e escolas quilombolas no município de Tiros. Assim, deveria ser indicado o número de 13 membros e não 12, como estipula o caput do artigo 2º do projeto de lei, devendo nesse ponto ser acrescentado mais um membro da organização da sociedade civil, conforme previsto na linha H do artigo 34 da Lei nº 14.113 de 2020. Com efeito, sugerimos a apresentação de emendas modificativas para que contínua a linha do artigo 2º do projeto de lei 7 de 2021, 2 representantes de organizações da sociedade civil, bem como seja alterado o caput do citado artigo, prevendo agora 13 membros titulares da seguinte forma. Artigo 2º do Conselho, que se refere ao artigo 1º, constituído por 3 membros titulares, acompanhados de seus respectivos suplentes, conforme a representação e indicação a seguir discriminadas. 2 representantes do Poder Executivo Municipal, dos quais pelo menos um da Secretaria Municipal de Educação ou órgão educacional equivalente. B. Um representante dos professores da educação básica pública. Um representante dos diretores das escolas básicas públicas. Um representante dos servidores técnicos e administrativos das escolas básicas públicas. 2 representantes dos pais e alunos da educação básica pública. 2 representantes dos estudantes da educação básica pública, dos quais um indicado pela entidade de estudantes secundaristas. Um representante do respectivo Conselho Municipal de Educação, o CME. Um representante do Conselho Tutelar, a que se refere o número 8.069, de 13 de julho de 1990, indicado por seus pares. 2 representantes de organizações da sociedade civil. O capítulo 4º do projeto de lei compreende os artigos 6º a 16, possui o seguinte título: das disposições finais. Todavia, o conteúdo contido nos artigos 6º
a 13 tratam da organização administrativa do Conselho, não se tratando de conteúdos relacionados às disposições finais, em dissonância com a boa redação e técnica legislativa. Com isso, sugerimos que o capítulo 4º seja compreendido entre o artigo 6º e o artigo 13 e tenha como título a organização administrativa, e o capítulo 5º das disposições finais inicie o artigo 14 da lei. Sem mais delongas, concluímos, portanto, que o projeto de lei 7 de 2021 está em consonância com a Lei Federal 14.113 de 2020, carecendo de reparos somente nos erros materiais acima apontados, bem como a alteração da divisão dos capítulos, devendo o capítulo 4º ser denominado da organização administrativa, sendo compreendido entre o artigo 6º a 13 e o capítulo 5º ser denominado das disposições finais, contemplando os artigos 14 a 16. Conclusão. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação entende que não há objeção quanto à constitucionalidade e à legalidade do projeto, estando, portanto, garantida a sua juridicidade. No entanto, serem realizadas as correções materiais acima apontadas, além de dividir os capítulos da forma indicada. Tiros 8 de abril de 2021. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Anduir Pimenta de Lima, presidente. Geraldo Roberto Martins, relator. Geraldo dos Santos, membro. Volta a palavra, presidente. Muito obrigado, vereador Geraldo. O parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas da Câmara Municipal. Peço a vereadora Mara que faça a leitura, por favor. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas da Câmara Municipal de Tiros. Projeto de Lei número 7 de 2021, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, o CACS-Fundeb, e revoga a Lei número 1154, de 3 de abril de 2007, e a Lei 1215, de 29 de março de 2010. Relatório. O projeto de lei supracitado, de autoria do Executivo Municipal, foi recebido pelo excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, encaminhado para as comissões permanentes e análise da emissão de parecer. A consultoria jurídica opinou favoravelmente pelo trâmite do projeto de lei, sugerindo emendas a serem apreciadas por esta Casa Legislativa. Fundamentação. O projeto de lei 7 de 2021 faz adequações da legislação municipal às novas regras de composição do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, CACS-Fundeb, para que o município possa receber recursos e proceder o controle social de acordo com as novas normas. Observamos que não haverá aumento de despesas em função da aprovação desta preposição. Conclusão. A Comissão de Finanças e Orçamento e Tomada de Contas opina pela aprovação do projeto de lei número 7 de 2021. Tiros 8 de abril de 2021. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Marcos Roberto de Lima, presidente. Geraldo dos Santos, relator. Mara Mônica de Lima Pessoa Silva, membro. Palavra, senhor presidente. Muito obrigado, vereadora Mara. Agora eu passo
Vereador Marcos, que faça a leitura da conclusão do jurídico. Conclusão. Em razão do acima exposto, manifestamos-nos no sentido que projeto de lei número 7 de 2021, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, CASS, e do Fundeb, e revoga a Lei número 1154, de 3 de abril de 2007, e a Lei número 1215, de 29 de março de 2010. Possui condições aptas a prosperar, devendo, no entanto, serem realizadas as correções materiais acima apontadas, além de dividir os capítulos da forma indicada anteriormente. É o nosso atendimento do SMJ, Belo Horizonte, 7 de abril de 2021, Iris Michele Silva Bianchi, consultora da OAB, MG 165768. Passo a palavra, presidente. Alguma discussão sobre a matéria? A palavra está aberta. Esse é do Conselho, do Fundeb, né? Então, eu entendo bem que eu sou da educação há muitos anos e o Fundeb é que passa recursos para a gente, né? Então, esse Conselho, ele já existe, mas a lei de 20 de dezembro de 2020, número 1413, ela veio fazer essas mudanças e a gente tinha que passar para essa aprovação pela Câmara. Nós mandamos um ofício, né, senhor presidente, pedindo para que esse conselho, passasse por nós por essa aprovação. Eu também liguei para a secretária de Educação, alertando ela que a data seria até 31 de março de 2021. Ela me garantiu que tem abertura para mais. Implica em da gente não receber recursos, né? Então a gente fica preocupado com isso, porque o município pode vir a ser prejudicado. Mas ela me garantiu que não vai ter, não vai ser prejudicado, porque a data limite era 31 de março para aprovação desses conselhos. Então as outras cidades todas estavam aprovando, e como eu estou num grupo de vereadoras de vários municípios do Alto Paranaíba, então elas ficavam cobrando, vocês já aprovaram? Vocês já aprovaram? E a gente mandou esse ofício. Como foi apresentado na passada, né, senhor presidente, chegou muito em cima da hora, não deu para votar, porque os caros colegas não tinham conhecimento, né, não tinham lido o projeto, mas hoje a gente está votando e espero que esteja dentro do prazo para a gente não ser prejudicado, né, porque é uma área que a gente precisa muito. Mais alguém? Algum comentário? Então, botar a matéria em votação. E o que foi mudado, né, presidente? Emenda. Mara Mônica. De acordo com a emenda. Geraldo. De Roberto. acordo com a emenda. Elias. Geraldo Santos. José Mário. Ricardo Alferes. Antuir. De acordo com a emenda. Tiago José. De acordo com a emenda. Marcos Roberto. De acordo com a emenda. Então, o projeto foi aprovado por unanimidade com a emenda. Teve bom frisar que nós mandamos um ofício, ainda não teve a resposta do ofício, né? Então, nós estamos aguardando a resposta por uma questão de ética para a casa. A casa aguarda a resposta do ofício que foi enviado para a Secretaria Municipal de Educação. Também estamos aguardando o ofício de resposta do secretário
de esporte, cultura e lazer, turismo. Pedro, vamos Senhor presidente, redigir a ata. o secretário está presente aí, não veria calhar abrir a palavra para ele, não? No momento, não. É. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Mara, Marcão, Pedro, Geraldinho, Elias, Lado, Ricardo, Vantuíri, Thiago, Maísa, boa noite a todos presentes aqui. Quero entregar em mãos a resposta do ofício encaminhado à minha secretaria. E juntamente com ele lá, tinha um questionamento em relação à Secretaria de Esporte, né? Esporte, Cultura e Lazer. E eu solicitei um relatório, não é bem uma auditoria, mas algumas informações que eu acho que ela devia vir a público, né? Eu assumi a secretaria no dia 4 de janeiro desse ano, né? E como eu já trabalhava com gestões, eu me dispus lá a estar fazendo alguns levantamentos que vou passar aqui para vocês agora. Esses levantamentos, eles estão no portal da transparência. Qualquer pessoa tem o direito de estar averiguando lá a veracidade deles. Que primeiramente na pasta do esporte. Lembrando que esses levantamentos são dos últimos 8 anos, de 2013 a 2020. Na área de esporte aqui a gente tem um número de convênios celebrados entre o município de Tiros e o governo estadual federal para o segmento de esportes. Os anos de 2014, 15, 16, 17, 19 e 20 não tem nenhum convênio celebrado. Em 2013, através do Ministério do Esporte, foi arrecadado um valor de R$735 mil. E em 2018, um valor de R$835 mil. Esses valores eles foram gastos lá na reforma do campo. Número de programas e projetos celebrados com parceria com o CESP Minas Gerais ou o Ministério do Esporte. Prática de fomento desportivo. De 2013 a 2020, nenhum. Encontra-se, não foi praticado nenhum programa e nenhum projeto. A Lei Estadual de 18.030 de 2009, que é a captação de ICMS, nos anos de 2013, 2014, 2017, 2018, 2019 e 2020, não tem nenhum recurso. Ou seja, todas as atividades em relação ao esporte que devolvem a verba através de ICMS, elas não foram feitas e não foram cumpridas. No ano de 2015, teve aqui um ICMS voltado ao município no valor de R$ 17.644,81. E 2016, um valor apenas de R$ 69,10. Ou seja, a pasta do esporte, ela ficou a desejar nos últimos 8 anos. Turismo. Número de convênios celebrados entre o município de Tiros e o governo estadual para o segmento de turismo. Nos anos de 2014, 2017, 18, 19 e 20, nenhum convênio realizado pela Secretaria de Turismo. E em 2013 teve um convênio que veio
do Ministério do Turismo no valor de R$392 mil, que esse foi usado para a troca da calçada da praça. E em 2015, uma verba de R$975 mil, que é a troca dos broquetes para asfalto. Inclusive, a gestão atual agora já fez a devolução do valor que corresponde às duas ruas, Teotônio Dias e a José Ferreira Capetinga, que era a finalização da obra. Então, a obra não foi concluída, automaticamente a gestão fez a devolução de aproximadamente R$100 mil. Número de programas e projetos celebrados com parceria com o IGR e o Ministério do Turismo. De 2013 a 2020, nenhum. Encontra-se zerado. A Lei Estadual 18.030 de 2009, que é a captação do ICMS turístico, nos anos de 2013 a 2015 não teve nenhuma fomentação na pasta de turismo, ou seja, nenhuma das atribuições que eram a ser feitas, elas foram realizadas. No ano de 2016, foi captado o valor de R$ 26.938,73. Em 2017, R$ 28.662,15. No ano de 2018, R$ 24.971. No ano de 2019, R$ 23.030,52. E no ano de 2020, R$ 15.493. E já adianto aqui para vocês que no ano de 2000, esse ICMS ele é captado um ano e a verba, consequentemente, aprovada no ano seguinte, ela vem por 2 anos. O turismo, a gente provavelmente vai ficar com um ICMS quase que zerado. Ano de 2020, pela pandemia ou pela a não realização das propostas que a Secretaria tem durante o ano, não foi realizado essas questões, para estar voltando esse ICMS para o município de Tiros. A pasta da Cultura. A pasta da Cultura. Número de convênios celebrados entre o município de Tiros e o governo estadual para o segmento de cultura. De 2013 a 2020, nenhum convênio. Número de convênios celebrados entre o município de Tiros e o governo federal no segmento da cultura. De 2013 a 2020, nenhum projeto, nenhum convênio. E a devolução do ICMS é onde engloba a Expo Tiros, a Festa do Tirense Ausente, Aniversário da Cidade, Folia de Reis e demais eventos. Em 2013, acima de R$ 85 mil. Em 2014, acima de 80 mil. Em 2015, acima de 138 mil. Em 2016, 94.500. 2017, 134 mil. 2018, 132.737. 2019, 235.646 e 2020, 229.620. Essa pasta da cultura é uma pasta que teve muito... essa verba, quanto mais você faz, mais o Estado e o governo federal devolve o seu ICMS em cima disso. Isso. Então, quanto mais você produz, mais o município recebe em capacitação. Em 2020, mais expressamente em junho de 2020, o governo passou a todos os municípios a aprovação de uma lei que chama Lei Aldir Blanc. Lei Aldir Blanc é uma ajuda emergencial ao setor da cultura. E os trabalhadores, eles tinham direito a 3 parcelas. Esse valor era R$ 600 mês, e dentro do espaço artístico era de 3.000 a 10.000 reais, isso por 3 meses.
A aprovação da Lei Aldir Blanc foi programada pelo Congresso em julho de 2020. A forma da distribuição desses recursos era aos artistas e espaços culturais que eram que eles ficaram a cargo do município e dos estados. Eles teriam 30 dias para detalhar o plano da distribuição a partir do recurso em caixa do município. E não foi feito pelo município. A gente não sabe por quê. Eu procurei alguns questionamentos, ainda não obtive essa resposta, mas a verba prevista para tiros era R$ 62.942,61 centavos. Era apenas um cadastro numa plataforma Mais Brasil, não foi feito em junho de 2020. Então o município ele perdeu essa verba aí também. Lembrando aqui que essa verba, caso o município ele não atendesse e não fosse feito esse projeto para repasse para os artistas e para os trabalhadores, ele ia ser devolvido ao Estado ao final de 2020. Publicações de editais, programas para fomentamento cultural de artistas ou classe trabalhadora da cultura 2013, 2016 e 2017 e 2020, 0. Captação de recursos por meio da formulação de projetos estadual e federal. Esse também foi zerado. Não teve nenhuma ação dentro da pasta da cultura. Como no ofício lá tem um questionamento de o que a gente pensa em estar realizando, a gente fez uma proposta aqui, ela é um pouquinho grande, eu não vou detalhar aqui para não tomar o tempo aqui, mas eu vou deixar em mãos do presidente, né, da Câmara, e depois ele está repassando para vocês, mas tem todo o nosso plano de ação que a gente vai estar realizando dentro do ano de 2021. A gente trabalha anualmente, então nosso cronograma é anual. A gente também está finalizando o projeto ele vai ser passado agora dentro da aprovação da lei do patrimônio. A gente vai estar passando ele já para o conselho do patrimônio, que é a pintura e a reforma do lado de fora do polo esportivo. Então a gente já tem um recurso em caixa, e se já foi feito a aquisição desse valor já está liberado lá para a gente lá. Então assim, o conselho do patrimônio aprovando, a gente já vai dar essa reforminha lá no polo, que é pintura. A gente vai trocar aqueles vidros lá, vai colocar uma grade lá para evitar aquele problema lá dos pombos, que foi feito um trabalho muito, muito bacana pela pasta o ano passado, mas infelizmente não conteve e ainda continua o problema dos pombos lá no polo e mesmo do lado de dentro. Então assim, com essa reforma, o projeto sendo aprovado pelo Conselho, a gente vai estar resolvendo, espera que está resolvendo esse problema. Vai fazer um paisagismo lá na área da praça lá, vai fazer um murinho de contenção com corrimão, porque tem um declínio muito alto e se caso alguém ia cair, esse negócio lá, a prefeitura ela é responsável lá por isso. Através do deputado, o doutor Eli, que a gente tem uma reunião pré-agendada, está aguardando só a liberação da pandemia para ele, está recebendo a gente lá, vai eu, o Ricardo e o Zé Mário para solicitar o veículo próprio para a secretaria, que não tem, hoje a gente não tem nenhum veículo para locomoção. Toda vez que a gente vai fazer um trabalho de campo, Capão Preto, Fragata, que a gente tem algumas demandas lá, a gente tem que estar pedindo as outras pastas a gentileza para estar enviando. E um projeto que ele surgiu agora recente, que eu acho que é um projeto muito importante, que a gente tinha uma demanda lá na Fragata, que era a casinha de pedra, mas o proprietário, ele é um bem que ele é inventariado, ele tem a ficha do inventariado dele, só porque ele é particular.
Foi a senhora dona da casa que fez e eles não permitem mais a nossa entrada lá. Que eles alegaram para nós que ficou aí algum tempo pedindo apoio da prefeitura e não foi atendido. Então, eles não aceitam mais a entrada, não só nossa, da secretaria, mas o que eles falaram para a gente que ninguém mais pode adentrar lá na propriedade. Eles não aceitam. Na volta, a gente conheceu a Curva dos Milagres. E a gente já está com um projeto em parceria com o município vizinho, que a primeira pessoa a receber uma graça e um milagre foi de Cedro do Baeté, né? Então a gente já envolve, por ser município de Tiros, mas por ela ser a primeira pessoa a dar sequência no projeto, lá já tem toda uma casinha, já tem algumas imagens lá. A gente envolveu a prefeitura do Cedro. Amanhã tem a nossa primeira reunião online com todo mundo e lá vai ser feito uma capela. A gente vai fazer um projeto para o turismo e para a cultura para estar engrandecendo esse local lá. Para esse ano as demandas estão nesse relatório, vou deixar com a Câmara e desde já me coloco à disposição para qualquer informações que ficaram as dúvidas aí. Você disse aí, você citou aí que eu acompanhei no sua análise aí, você disse que você trabalha um ano para o recurso vir no ano seguinte. Não, ele vem... O que você faz esse ano de 2020, você lança dentro da plataforma do ICMS, através de uma consultoria, ela sendo aprovada em 2021, o recurso volta para você Chama em pactuação. 2022. Você conseguiu um tanto de pontos para você ter a pactuação. Isso, ela é de 2 em 2 anos. Mas a minha pergunta não é essa. A minha pergunta é o seguinte, nos dados que você citou aí, não alcançou essa pontuação, então sua pasta não tem dinheiro. Não. O que você vai fazer? Qual é a sua iniciativa? Curto, que nós devemos estar... Eu acho que hoje está bem estourado aqui. Nós estávamos nem estava previsto, né, O que você tem em mente para fazer a curto prazo para poder ter recurso? Ô Thiago, essa questão aí foi uma questão até que a gente tivemos uma reunião na semana passada e o que eu pedi, que a gente trabalha com 2 consultorias, a do turismo e esporte e a do patrimônio. Então, a curto prazo, o que a gente tem a fazer é fazer as coisas que dão pontuação. Então, assim, a gente vai largar, às vezes a gente vai ser questionado por não fazer algumas coisas que é de costume aqui da cidade, mas elas agregam valor para a cidade e não dá recursos. Então, o que a gente te propôs? Deixar um pouquinho de lado e buscar o que dá pontuação e o que vai dar recurso para a gente. Porque quanto mais a gente pontuar, mais recurso vai vir para a cidade. E outra coisa aqui, a pasta do turismo e da cultura, o dinheiro que vem para ela só pode ser usada dentro do que os conselhos aprovarem. Então, o dinheiro do esporte e do turismo, somente a gente pode ser gasto ele através de uma aprovação do conselho. E mesmo Mas você já viu que tem mais de 3 milhões de repasses que não foram repassados para o município? Não. Que deveriam ter sido repassados e não foram repassados do governo Pimentel? Talvez esteja aí, né? Mara, essa questão está sendo cuidada pela consultoria já. Nós estamos hoje com débito, o governo do estado está com débito de quase 3 milhões de reais com o município de Tiros de ICMS. Todos os setores, em todas as áreas. Esse é um bocado de setores, de pastas que não foram beneficiadas. Então nós estamos recebendo parceladinha agora, vai começar a pagar, eu acho que ainda o ano que vem ainda. A consultoria, ela porque esse CMS do município ecológico, CMS cultural e tudo, ficar tudo embutido, o governo não fez o repasse. Então esse foi, você estava falando aí, então eu estava escutando aqui, falei, essa história aí já tem 6 anos para cá. Quando o Pimentel assumiu, ele pagou os 2 primeiros, o primeiro ano ele pagou, depois não pagou mais. E aí, e está devendo nós até hoje. Esse menino novo aí, o Romeu Zema, entrou e também até agora
Está parcelando, tentando parcelar. Porque está devendo o município. Não é Tiros, não. Todos os municípios de Minas Gerais. Então aqui são os dados que estão no portal da transparência. Então assim, essa questão Não, mas o dado tem que estar aí mesmo, porque é o seguinte, se ele não tiver aí, eles estão mentindo. Porque não veio aí, tem que colocar 0. Mas assim, o patrimônio trabalhou tranquilo aí, eles lutaram aí, o esporte lutou aí, todo mundo lutou. Você vai lutar muito, você vai ver a falta de recursos. E a gente pensa que vai fazer uma coisa, faz tudo certinho, mas chega lá em cima e os vídeos falam para vocês, acabou o recurso esse ano, só o ano que vem. Aí fica enrolando. É assim que funciona, infelizmente. A cultura foi o que mais teve, a cultura ela é muito bem trabalhada E agora, porque sobre os artistas, eu acho que é porque aqui em Tiros talvez não tenha essa demanda e nem artistas, né? Assim, não tem. Registro, tem Tem o Rogério e o Rodrigo, né? Que eles mas têm. eles são registrados? Acho que sim. Demandam um registro. Acho que sim. Tem que ter no Mas, conselho. Mara, o que eu penso assim, independente de se tem ou se não tem, a gente tem que ir lá e colocar o dinheiro aqui. Se tiver gente, o dinheiro estava ali para ser retendido. Não foi feito, né? Mas assim, e outra coisa, a gente iniciou o ano com R$ 1.015 na conta do turismo e R$ 12.000 na conta da cultura. Então, assim, a gente... Ô, Leandro, mas a gente agradece e desejamos que esses recursos venham, né? E que você faça um bom trabalho. E o que depender de nós aqui na Câmara para estar votando o que for bom para Tiros, a gente estará aprovando sim. Principalmente na área da cultura, né? Do esporte, que eu acho que precisa muito as crianças incentivar esse esporte. Então, a gente vai estar aprovando, tá? Muito obrigada. Obrigado, viu? Muito obrigado, senhor secretário. Estamos à disposição aí. Pedro, você lê tudo, por favor. Aos 12 dias do mês de abril de 2021, às 18 horas, realizou-se no plenário da Câmara sediada Avenida José Ferreira Capetinga, 813 Centro, a 5ª sessão ordinária do primeiro período da primeira sessão legislativa da Câmara Municipal de Tiros, presidida pelo edil Reginaldo Hernani Gomes, secretariado pelo edil Marcos Roberto de Lima. Registrou-se no livro de presença a assinatura dos vereadores Reginaldo Hernani Gomes, Mara Mônica de Lima Pessoa Silva, Marcos Roberto de Lima, Geraldo Roberto Martins, Geraldo Santos, Elias Dias Coelhos, Ricardo Luiz Alferes, Tiago José da Silva e Vanduir Pimenta de Lima. Declarar aberta a sessão, foi feita a leitura das correspondências e, em sequência, o senhor presidente convidou o senhor prefeito municipal a expor as medidas que serão adotadas para sanar o fornecimento de água na cidade, sendo que o prefeito, ao tomar a palavra, expôs que entrou em contato com a Copasa e que a empresa explicou que a falta de água se dá devido ao fato de entupimento e que, ao se efetuar a limpeza e reposição de água nos reservatórios, falta água ao consumidor e que a empresa se propôs a atender às solicitações da população a longo prazo, visto não ser possível a curto prazo. O vereador Tiago José da Silva solicitou a criação de uma comissão para acompanhar e ajudar a sanar os problemas de abastecimento de água no município. Sequenciando, passou-se a ordem do dia, que constou da seguinte matéria: Projeto de Lei 5/2021, que dispõe sobre a reestruturação da política de proteção, preservação e promoção ao patrimônio cultural do município de Tiros, Minas Gerais, e da outras providências. Foram apresentadas emendas modificativas, alterando os artigos 9 e 27 e emendas supressivas, suprimindo o artigo 20 do projeto. Após, foram apresentados os pareceres das comissões permanentes da Câmara, favoráveis à aprovação da matéria, e o parecer jurídico emitido pela assessoria jurídica da Câmara. Ao ser colocado em votação, foi aprovado em unanimidade mediante as emendas apresentadas. Projeto de Lei número 6/2021, que dispõe sobre os benefícios eventuais da política de assistência social no âmbito do município de Tiros e da outras providências. Apresentou-se a emenda aditiva, acrescentando o artigo 16. Foram apresentados os pareceres das comissões permanentes, bem como do parecer jurídico emitido pela assessoria jurídica da Câmara, e em seguida foi passado em votação, sendo aprovado em unanimidade com a emenda apresentada. Projeto de Lei número 7/2021, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal
de acompanhamento e controle social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, CASCES, Fundeb, e revoga a Lei nº 1215, de 29 de março de 2010. Foram apresentadas as emendas modificativas referentes aos artigos 1º e 2º e o capítulo 4, artigos 6º a 13 e capítulo 5 das disposições finais. Após a leitura da matéria, seguido dos pareceres das comissões permanentes da Câmara e dos pareceres jurídicos da Assessoria Jurídica da Câmara, o projeto foi passado em votação, sendo aprovado em unanimidade mediante as emendas propostas. Nada mais havendo a tratar referente à ordem do dia, o senhor presidente encerrou a sessão, ordenando que se lavrasse a presente ata, que após lida e tida de acordo, vai devidamente assinada. Sala das Sessões, 12 de abril de 2021. Muito obrigado, nosso secretário Pedro. Alguma discussão sobre a ata? Algum comentário? Mara? Vou botar em votação então. Mara? De acordo. Geraldo? De acordo. Elias? Geraldo Santos? Ricardo Alferes? Antuir? De acordo. Tiago José? De acordo. Marcos? De acordo. Então, a ata foi aprovada por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e, com a graça de Deus, declaro encerrado